Boa noite. Uma proposta defendida hoje no julgamento do Mensalão reduziria a pena de Marcos Valério de 40 para 10 anos de prisão. O nome jurídico para isso é continuidade delitiva, que nós vamos explicar nesta edição do Jornal da Cultura. A medida foi levada a plenário pelo ministro Marco Aurélio Mello, mas acabou sendo rejeitada pela maioria do Supremo. Portanto, fica tudo como está. E veja outras notícias em destaque desta quarta-feira. Presidente Dilma afirma que governo vai bancar a energia mais barata e critica estados que não aderiram ao plano para reduzir a conta de luz. Ministro da Justiça e advogado-geral da União dão explicações do escândalo de tráfico de influência no Senado. Funcionários do Tribunal de Contas do município de São Paulo que recorreram à Justiça para ganhar acima do teto constitucional contam com mesa de sinuca no local de trabalho. Alta no preço das passagens aéreas leva passageiro a optar pela viagem de ônibus. China libera vistos para turistas em trânsito e promete acelerar as reformas. Unesco transforma o frevo pernambucano em patrimônio não material da humanidade. Na bancada temos hoje a Aline Kremcha, professora de História Árabe da USP, e Ricardo Senes, coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP. Briga judicial sobre o aumento salarial de funcionários do Tribunal de Contas do município de São Paulo chama a atenção para a eficácia do órgão encarregado de zelar pelos cofres públicos. A construção portentosa, em um terreno de 75 mil metros quadrados, abriga 564 servidores municipais, que têm até mesas de sinuca à disposição para as horas do cafezinho. 168 funcionários do Tribunal de Contas do município recebem o mesmo que o prefeito, R$ 24.117, justamente para fiscalizar os gastos da prefeitura. Graças a sucessivas promoções, gratificações por tempo de serviço e ganhos conhecidos como vantagens pessoais, o salário extrapola o teto do cargo máximo do Executivo Municipal. Mas esses servidores não podem receber o valor total por causa de uma lei que impede qualquer funcionário público da esfera municipal de ganhar mais que o prefeito. Indignados com a perda de dinheiro, os funcionários do TCM obtiveram na Justiça Estadual uma decisão em caráter liminar para que os vencimentos fossem pagos. Só não receberam porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, suspendeu a decisão até que o assunto seja analisado por todos os ministros. Ao justificar a decisão, Joaquim Barbosa escreveu: é improvável que a aplicação do teto coloque os servidores em situação de penúria. Eu acho que a posição tomada pela presidência está absolutamente correta. Os gastos com a folha de pagamento em 2012 chegam a 147 milhões de reais. Caso os salários dos servidores que pleiteiam todos os ganhos fossem pagos, a folha aumentaria em R$1.100.000 todos os meses, além do pagamento de 11 milhões de reais em vencimentos. Nem sempre a relação entre o Tribunal de Contas do município e os prefeitos eleitos na cidade de São Paulo foi de mero agente fiscalizador. Não são poucas as vezes em que os conselheiros foram acusados de agir politicamente na aprovação ou rejeição dessas contas. Durante a gestão de Paulo Maluf, na década de 90, o TCM aprovou as contas do prefeito, apesar das denúncias de superfaturamento e indícios de desvio de verba pública que renderam processos na Justiça. O sucessor, Celso Pitta, teve as contas rejeitadas depois que rompeu relações políticas com Maluf, seu antigo padrinho. Em 2005, apesar dos pareceres que apontavam irregularidades na gestão de Marta Suplicy, os conselheiros do TCM ignoraram os técnicos do órgão e aprovaram as contas da prefeita. Os tribunais de contas municipais foram considerados legais pelo Supremo Tribunal Federal. Mas para esse professor de direito que atua no ramo da administração pública, eles deveriam ser extintos. Quanto mais afastado do município o órgão que vai controlar as contas estiver, mais garantia a população tem de que essa vai ser uma atuação técnica e mais garantia tem também os administradores públicos de que o Tribunal de Contas não vai atuar politicamente contra eles. Para esse cientista político,
falta transparência e diálogo com a sociedade para sustentar a existência do TCM de São Paulo. Se ele produz resultados que garante eficiência, tá, que garante economia de recursos públicos, faz sentido. Mas, obviamente, que isso ainda não é muito percebido pela sociedade. E para quem não conhece claramente as atribuições dos tribunais de contas, o Jornal da Cultura explica. Os tribunais de contas são órgãos públicos independentes e autônomos que fiscalizam as contas do Poder Executivo. Podem atuar no âmbito federal, estadual ou municipal. No país, só as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro têm um tribunal de contas próprio. Ainda há outros 4 tribunais que controlam gastos de prefeitos nos estados de Goiás, Ceará, Bahia e Pará. No restante do Brasil, a fiscalização é feita pelos tribunais de contas estaduais. Os tribunais de contas são associados ao Poder Legislativo e dão pareceres sobre o controle das receitas e despesas dos órgãos da administração direta e indireta, apresentam relatórios sobre os resultados do exercício financeiro, realizam auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e notificam o prefeito e a Câmara Municipal sobre irregularidades ou abusos cometidos nas administrações. O Tribunal de Contas, a população nunca sabe exatamente como é que ele funciona, qual é a atribuição dele. Eu acho que aí a matéria explica bem. O tribunal, Paulo, ele tem uma função auxiliar ao Poder Legislativo, que no fundo é um poder que, além de fazer lei, ele fiscaliza o Executivo. E o tribunal, principalmente para essas entidades públicas mais complexas, seja o da União, seja alguns estados ou grandes cidades, é uma função que uma comissão só do Poder Legislativo não teria condições de fazer, porque não trata-se de uma peça orçamentária, uma execução orçamentária absolutamente complexa. Então, os tribunais eles têm esse apoio. Agora, a questão é que, por ser um órgão vinculado aos legislativos, a nomeação não deixa de ter um caráter político muito forte, que é um pouco o que a gente está vendo nesses casos do Tribunal de Contas de São Paulo, do município de São Paulo. É um tribunal que, diferente, talvez, do que se esperaria, ele ainda mantém laços políticos que, de alguma maneira, faz um julgamento mais político do que, efetivamente, das contas de cada um dos governos. E isso desmerece um pouco a função pela qual ele foi criado. Quer dizer, a questão da isenção fica ameaçada de alguma maneira. Fica seriamente ameaçada. Agora, esse desejo de um maior salário e tudo, é que também eu acho que o Joaquim Barbosa, quando não acolhe esse pedido através de um processo dos funcionários, ele de alguma maneira salva a pátria. Eu gostaria de saber o que o desembargador que acolheu ali em outra instância, que é o desembargador da Justiça Estadual, que a gente não viu o nome ali, mas o que ele entendeu? Por que esses profissionais mereciam esse reajuste no salário? Paulo, nesse caso eu não sou especialista em direito público, mas o tema que está por trás dessa batalha judicial aí é se existe um direito adquirido por parte desses funcionários que subiram e tiveram, teoricamente, os direitos salariais reconhecidos por leis anteriores e que deveriam estar prevalecendo tudo aquilo que foi dado antes da promulgação da lei que define tetos, né? Ou se essa lei, de alguma maneira, pode incidir sobre alguns direitos salariais que ele tinha anterior. É uma disputa de interpretação. Eu acho que esse assunto não acaba agora, porque isso que eu ia falar agora. Volta, essa vai ser uma briga eterna. Que a gente vai continuar acompanhando aqui, é verdade. E para quem... Não, essa já foi. O governo reconhece que não tem como reduzir as contas de luz como pretendia. A redução das tarifas de energia deve entrar em vigor. O objetivo do governo era diminuir em 20% as tarifas, mas a redução ficará em 16,7%. O Ministério das Minas e Energia informou que o plano não deu certo porque algumas empresas de geração de energia se recusaram a participar. O governo ofereceu indenização de cerca de 20 bilhões de reais, redução de encargos e renovação de concessões para as que concordassem. Das 20 empresas geradoras, 5 não aceitaram a proposta do governo. CESP, em São Paulo, CEMIG, em Minas Gerais, Copel, no Paraná, CELG, em Goiás e Celesc, em Santa Catarina. Elas alegam que, mesmo com a indenização, terão prejuízos. Em um encontro com empresários, a presidente Dilma Rousseff disse hoje que o governo vai insistir numa redução maior das tarifas. Ela também criticou as empresas que não aderiram ao plano. Reduzir o preço da energia
É uma decisão da qual o governo federal não recuará, apesar de lamentar profundamente a imensa insensibilidade daqueles que não percebem a importância disso. Entre as empresas que aderiram está a Eletrobras, maior geradora do país, controlada pelo próprio governo federal. Em entrevista pelo telefone, o físico Luiz Pinguelli Rosa, especialista no setor, disse que a tarifa da energia elétrica realmente é muito cara no Brasil, mas esse plano pode levar as empresas a terem problemas financeiros, principalmente a Eletrobras. Eu acho que ficou difícil a Eletrobras se manter com uma redução de 70% na sua receita. Apesar disso ter sido compensado parcialmente pela indenização. As consequências, para mim, pode ser a necessidade de recursos externos à empresa para os seus investimentos, inclusive para ela operar com confiabilidade a geração e transmissão, que é crucial para o desenvolvimento do Brasil, não é? Para todas as finalidades. O governo do estado de São Paulo, controlador da CESP, informou que a recusa em participar do plano se deve à indenização oferecida, considerada insuficiente, e também ao fato da tarifa reduzida não cobrir os custos operacionais da empresa. Em nota, a Secretaria de Energia do estado lembra que outras unidades geradoras do governo paulista entraram no plano porque receberam uma remuneração justa, o que não ocorreu no caso da CESP. Olha, só para a gente falar de tudo um pouco aqui, eu vou só dar uma nota então sobre o ministro da Fazenda e aí a gente fala sobre essas ações aí do governo, que o ministro da Fazenda, o Guido Mantega, informou que as empresas terão 100 bilhões de reais disponíveis para investimentos no ano que vem. 85 bilhões de reais sairão do BNDES e os 15 bilhões restantes da rede bancária privada. Senes, a gente percebe aí que o governo está fazendo um esforço gigante e, segundo o Luiz Pinguelli, até mais do que poderia, né, no sentido de diminuir tanto as tarifas e tudo mais. Como é que você acompanha essas medidas do governo? Esses esforços, na sua opinião, eles estão indo num caminho certo? O que nós aqui, simples mortais, temos que entender de todo esse movimento? Então, Paulo, acho que tem um lado que é o seguinte, o diagnóstico do governo com relação à forma pela qual essas empresas estão operando, os contratos de concessão que elas têm e a margem de lucro que elas têm e a forma como elas repassam isso para a tarifa, esse diagnóstico está correto. A energia no Brasil é muito cara, acima de qualquer padrão internacional. Então tem um problema aí. E além disso, algumas empresas têm oferido lucros acima, vamos dizer, do que é um razoável para empresas de concessão pública. Isso é um fato interessante. O objetivo, por exemplo, está correta essa avaliação. O objetivo também está correto. Um esforço de baixar o custo da energia elétrica, em particular do que vai impactar no parque produtivo do país. Objetivo correto, diagnóstico correto. O que me pareceu muito estranho e muito, vamos dizer, difícil de explicar o racional político por trás, é a forma pela qual o governo federal decidiu fazer esse ajuste. Ele decidiu fazer de uma maneira muito, vamos dizer, ir para uma negociação muito acirrada, onde ele colocou um prazo de adesão bastante curto. Quase na marra, né? Exatamente. As opções das empresas, a princípio, elas são livres de aderir ou não. Certo. Né? Elas podem... Qual que é o custo dela não aderir? É que ela vai ter que voltar a entrar num leilão, quando vencer o contrato de licitação, para um novo contrato concorrendo com outras empresas. Então, ela vai perder o que é normal, porque o contrato está vencendo, tem que ser renovado de fato mesmo. O que ela está oferecendo em troca? Ela está dizendo o seguinte, quem topar, antecipar e renovar por mais 30 anos essa concessão, antecipar por quê? Renova agora e não quando vence o atual contrato. Ele vai ter o direito de fazer, desde que reduza em tais percentuais o custo da energia que ele está vendendo para o mercado. Algumas empresas, e para antecipar esse contrato, esse encerramento do contrato e uma renovação sobre novas bases, ela está oferecendo uma indenização, que algumas empresas estão dizendo que é insuficiente. Outras estão dizendo que é o seguinte, não me interessa, eu prefiro ficar mais 3, 4 anos com o contrato atual, com esse preço e com esse lucro, ao invés de ganhar o direito a mais 30 anos. Então, o que surgiu é o seguinte, ela forçou uma negociação muito
0,1, né? Muito preto no branco, diminuiu a margem de um espaço de acomodação e gerou, vamos dizer, um atrito político, como ela está colocando. Ela está falando, quem não aderiu está contra o Brasil. Pois é. Então, ela forçou um pouco demais, a estratégia foi um pouco forçada demais. Agora, os custos, por que a energia é tão cara no Brasil? Por causa do tal do custo Brasil, é isso? Em parte, sim. Em parte tem uma questão de impostos, uma parte tem a ver com o modelo de concessão, né? Porque, na verdade, acontece, você tem, no primeiro ciclo de concessões públicas, é difícil o Estado saber exatamente qual é o parâmetro justo de remuneração para determinados serviços públicos. Isso ocorreu com as estradas, por exemplo. São Paulo continua tendo pedágios e o quilômetro rodado mais caro do mundo. É um problema de corrupção roubalheira ou é um problema de ajuste de contrato? Eu acho que é uma combinação, talvez, disso, mas tem muito a ver de ajuste de contrato. Na verdade, o segundo contrato, quando as outras empresas souberem mais ou menos como é que é o preço médio que se forma no mercado com relação a isso, a tendência é ajustar. Agora, o problema é que essa margem está sufocando, está gerando custo para outros segmentos da indústria, da economia do país, que estão reclamando do governo. Agora, falando de uma maneira mais ampla aqui, como é que vocês acompanham esse esforço do governo na hora que fala do crédito, como foi a nota ali do Guido Mantega e tudo mais, o BNDES de novo entrando com crédito mais barato, não é isso? Pois é. Como é que vocês veem? Que é um esforço do país continuar andando, funcionando, não é isso? Pois é, mas isso se sustenta, é uma... Então, mas todo esse volume que foi anunciado, possivelmente não é para o setor elétrico só, porque... Não, eu estou falando agora de uma maneira geral, né? Porque tem outras ações. Exato. Né? Então, aí eu diria que essa sucessão de pacotes, porque tudo vem como pacote, né? É um pacote para retomar o dinamismo do setor automobilístico, agora para retomar o dinamismo do setor de construção civil. São pacotes que, quando você soma todos eles, não dá um plano estratégico, dá uma somatória de pacotes cuja sustentabilidade, que é o ponto que você tocou, é muito questionável. Ou seja, não dá para imaginar que sem um dinamismo do próprio setor, do próprio mercado, com base na questão da regulação que prevalece nesse mercado, possa ser compensado por uma sucessão de pacotes do BNDES, que no fundo o BNDES tem recursos públicos que tem que ser alocado em projetos estratégicos. Não deveria ser utilizado, no meu modo de ver, para projetos emergenciais. Então, agora sim, só lembrando aqui o saudoso Joelmir Bettinger, assim, me ousando aqui a falar, é como se esse paciente estivesse doente, você está dando remédio para ele, mas não está indo na origem do problema. É assim que a gente deve entender? Exatamente isso. Em vez de fazer um tratamento de longo prazo, que pode até ter um custo no início, né, no começo desse tratamento. Dar uma sobrevida boa e sólida. Exatamente. Né? Ele está trocando por pílulas que estão dando ali uma acomodação na situação do sujeito, mas não está resolvendo. Eu acho que no caso do Brasil, que nós estamos andando de lado, né, tem um problema que já foi identificado um tempo atrás, sobre a sustentabilidade desse modelo de crescimento do Brasil no mercado interno, com baixa competitividade, com empresas cada vez mais protegidas e menos dispostas a fazer a jogar um jogo internacional mais pesado. Então, nós estamos vendo, talvez, cenas que podem vir a se repetir no futuro, porque não tem sinais de que esse modelo vai mudar. Israel ignora a pressão internacional e avança com a ampliação de assentamentos em territórios palestinos ocupados. Hoje, projetos de construção para a nova área já foram registrados pelo governo. Arquitetos, empreiteiras e construtoras apresentaram projetos para a construção de 3.000 novas casas na Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A notícia surpreendeu vários países, incluindo o Brasil, que já condenaram a medida e pediram esclarecimentos. Hoje foi a vez da União Europeia convocar o embaixador de Israel e expressar preocupação. As colônias judaicas são consideradas ilegais pela comunidade internacional. A ampliação israelense é uma represália à votação histórica da ONU, que na semana passada elevou o status palestino para Estado observador não membro. O jornal israelense Haaretz destacou hoje que o presidente sírio busca asilo na América Latina, em países como Cuba, Venezuela e Equador. Mais cedo, a Liga Árabe anunciou que a queda do ditador poderia acontecer a qualquer momento.
Na última semana, os rebeldes avançaram no conflito armado, conquistando bases militares do governo e derrubando aeronaves. A pressão internacional também aumentou com a ameaça de que o governo sírio use armas químicas contra o povo. Ontem, a OTAN, a Organização Militar Ocidental, autorizou a instalação de mísseis de defesa na fronteira da Turquia. No Egito, manifestantes pró e contra o presidente Morsi se enfrentaram na frente do Palácio do Governo no Cairo. Um grupo de 200 manifestantes está acampado no local em protesto ao decreto que ampliou os poderes presidenciais e contra o projeto de Constituição. Centenas de pessoas participaram de uma marcha convocada pela Irmandade Muçulmana em apoio ao líder islamita. Bom, Aline, por onde começamos, já que o Ceni já monopolizou o começo do jornal aqui? Não, mas ele estava explicando para todos entenderem. É verdade. No caso de Israel, essa decisão, que foi de fato uma retaliação e não foi a única, além da decisão de construir 3 mil novas unidades em assentamentos, também Israel anunciou que vai reter 120 milhões de dólares de repasses dos impostos palestinos, porque acontece que o Israel, como ocupa os territórios, não, agora é o Estado. Como Israel ocupa o Estado palestino, ele também recolhe os impostos palestinos, todos, de toda a circulação econômica nesse Estado palestino. Então, vai reter esses impostos. Agora, quanto aos assentamentos, além de serem 3 mil unidades, é um número muito grande, já são 500 mil colonos israelenses no Estado palestino, né, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Além disso, essas novas colônias, elas estão projetadas na área chamada de E1. Essa área é uma extensão de Jerusalém Oriental, que está chegando ao ponto de cortar a Cisjordânia ao meio. Então, se essas colônias forem construídas, a gente vai ter no mapa a Cisjordânia dividida em 2. Cortada ao meio. E já não há contiguidade territorial por causa dos postos, dos checkpoints, né, esses postos de controle, por causa da forma como os assentamentos criaram uma espécie de bolsões, né, espécies de bolsões territoriais. Então, o território já está todo fragmentado e essa medida visa, de fato, inviabilizar a chamada solução de 2 estados. Que coisa. É tornar impossível a realização do Estado palestino. Ou seja, de fato, como estava dizendo... Então, você está dizendo que o que o Netanyahu disse lá atrás, quando a ONU reconheceu o Estado palestino, é o que vale? Ou seja, ele falou, olha, o que está sendo combinado aí na ONU não é o que vale aqui nesse território. Que o que vale é o nosso dia a dia aqui. É isso que você está dizendo? É exatamente isso, porque, de fato, Israel não reconhece, nem no papel e nem na prática, o direito à existência do Estado palestino. Quem faz valer o que é combinado na ONU? Então, isso vira um atestado de que não adianta nada. O que adianta ir lá na ONU, combinar, temos um Estado e tal? Essa é a frustração dos palestinos, justamente, dizer, bom, tudo bem, temos esse reconhecimento internacional, mas não temos um Estado. Exatamente. A única coisa que pode mudar isso é uma mudança nos atores mediadores de uma possível retomada da negociação de paz. Ou seja, os Estados Unidos mostraram que fracassaram no papel de mediador para o conflito israelo-palestino. E precisa haver uma mudança nesse quadro, precisa haver um conjunto de negociadores, um conjunto de mediadores para essa questão. Realmente, o poder dos Estados Unidos nesse jogo se mostrou um fracasso. E também as questões da Síria e do Egito, a gente pode talvez voltar a elas, não é? Mas rapidamente, na Síria, é realmente espantoso ver como que a gente parece estar, de fato, à beira, né, da queda desse regime, na medida em que, inclusive, a OTAN agora libera esses mísseis para a Turquia, né? Acho que não tem, a matéria explicou muito bem. No caso do Egito, queria só colocar mais uma informação aí, que 90%, segundo o clube dos juízes, 90% dos juízes egípcios disseram que não vão supervisionar o pleito. Porque estão contra, porque querem que a medida seja completamente retirada. Né? Ah, tá. Então, na hora que eles não fiscalizam, eles não estão legitimando. Eles não legitimam, não, exatamente. Então, porque discordam. A gente pode ver no Egito, e tudo está caminhando para isso, se realmente esses confrontos continuarem dessa forma, o exército talvez entre novamente em ação, assumindo um governo muito tensionado por causa de toda essa disputa. E se o exército entra em cena, qual o perfil do governo que assumiria, mesmo que provisoriamente?
Provisoriamente, mas eu acho que não ficaria pior do que está, porque hoje a situação está muito instável, muito incerta. O Mohamed Morsi, ele parece estar dando passos muito mal planejados. Não é? E hoje a população está mostrando que não aceita essa Constituição declarada assim, de uma hora para outra, da noite por dia, e com emendas muito complicadas que algum dia a gente pode comentar sobre o caráter delas. Ok. A seguir, Brasil segue em situação delicada no ranking internacional da corrupção. E ainda, Supremo rejeita a proposta de reduzir a pena dos réus do mensalão.